Tom. Som. Graças a Deus. Bom dia, meus irmãos, irmãs. Bom dia, irmã. Graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Bom estarmos aqui, bom estarmos de volta. André é ansioso para ajustar tudo ali para ir para a sala, né, André? Muito bom. Já agradecendo aí, Gustavo, aí pela ajuda na projeção. Queridos, nós vamos estar dando continuidade aos estudos aqui que a igreja tem feito no Evangelho de Marcos. Quero aproveitar a oportunidade para agradecer aos irmãos pelas orações aí, na viagem que fizemos aí em família. Graças a Deus, deu tudo certo, fomos e voltamos em paz. Louvamos a Deus por estarmos de volta. Quero dizer também aos irmãos que em última reunião do conselho, na sexta-feira passada, dia 26, não é isso? A gente, conversando com os pastores, nós resolvemos que o enfoque que nós vamos dar no Evangelho de Marcos, nós pretendemos terminar esse estudo até o final de janeiro, no máximo ali, no final das férias de janeiro, porque pretendemos iniciar alguns estudos na igreja acerca de um outro tema também muito pertinente e que é absolutamente necessário para o ano que se inicia. Então, a ideia é de nós passarmos esses próximos capítulos. Nós temos até o capítulo 16, nós temos aí 14 capítulos, contando com hoje, e a gente vai tentar, em vez de fazer um estudo exegético de cada versículo e cada trecho, vamos tentar conter a índole dos pastores e a nossa, para que a gente possa fazer um estudo mais panorâmico do Evangelho de Marcos. Obviamente que quantas vezes nós estudarmos o Evangelho, a palavra do Senhor, a gente vai sempre aprender coisas novas, e mesmo que nós fizéssemos o estudo exegético, versículo por versículo, e tentando retirar as implicações e as lições de cada versículo, a gente ainda deixaria coisas para estudar, ainda ficaria assuntos para serem analisados mais profundamente, mas a ideia, de fato, aqui, o nosso objetivo no Evangelho de Marcos nós fazemos um estudo panorâmico. Então, o desafio hoje é grande, porque nós temos um capítulo grande do Evangelho de Marcos, que é o capítulo 3. E eu convido, então, a igreja a lermos esse capítulo, tá bom? Marcos, capítulo 3, e você que está em casa também, abra sua Bíblia ou sua mídia no Evangelho de Marcos, capítulo 3, para nós estudarmos agora um pouco, nos determos um pouco no que diz esse texto da palavra do Senhor. Vamos fazer a leitura responsiva. Eu leio os versículos ímpares e a igreja lerá os versículos pares, tá bom? Marcos 3. De novo entrou Jesus na sinagoga, estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. Se curaria em dia de sábado, a fim de o acusar. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então ele perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal, salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram silentes. Olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Retirou-se Jesus com os seus discípulos para os lados do mar. Seguia-o da Galiléia uma grande multidão, e também da Judéia, da além do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom,
uma grande multidão, sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Então recomendou a seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho, por causa da multidão, a fim de não o comprimirem, pois curava muitos, de modo que todos que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e exclamavam: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus os advertia severamente que não expusessem a publicidade. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 pastores e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão e Zé, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Então, não obstante, a multidão afluiu de novo, de modo que nem podia comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Deus, e é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Então, convocando-os, Jesus lhes disse, por meio de parábolas: como pode Satanás expelir a Satanás? Se ele estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Pois Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir. Mais perto. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele e lhe disseram: olha, tua mãe e teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele lhes respondeu, dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo os que estavam sentados ao redor, disse: eis minha mãe. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Amém? Vamos orar, queridos? Santo e eterno Deus, te louvo, Pai, por estar aqui nesse lugar que reservamos, separamos, Senhor, para a adoração do Teu nome, para atos de piedade, misericórdia, para cultuar a Ti, para obediência aos sacramentos que o nosso Senhor Jesus nos ordenou. Te louvamos, Senhor, pela Tua bondade, misericórdia, compaixão, revelados a cada dia, Senhor, pelas nossas vidas. Te louvamos pelo perdão dos nossos pecados, Senhor, porque nós não merecemos dádiva alguma que vem de Ti, não merecemos a salvação, não merecemos o Teu perdão, Senhor. Temos muitas vezes andado na religiosidade dos nossos pensamentos, na pecaminosidade, Senhor, da nossa inveja, dos nossos maus juízos, e temos nos esquecido da Tua palavra, temos andado como se santos fôssemos, mas na verdade temos deixado marcas e pegadas de pecado, Senhor, por onde andamos, e por isso nós
te suplicamos, no nome de Jesus, que o Senhor perdoe a nossa falta, perdoe a nossa iniquidade, e o Senhor nos lave com o sangue precioso do Teu Filho Jesus Cristo. Que o Senhor nos conduza em arrependimento, em fé, nessa manhã em que abrimos a Tua Palavra, que é santa, que é poderosa, que é palavra inspirada pelo Deus vivo, Criador de todas as coisas, majestoso como nós cantamos aqui, mas é Deus de infinita graça, misericórdia e compaixão. Então, compadece-te de nós nessa manhã, fala conosco, por zelo a essa palavra e por amor ao Teu povo, Senhor, esse rebanho que o Senhor ama e que desde há algum tempo o Senhor tem nos sustentado aqui juntos como corpo, nessa comunidade. Te agradeço, Senhor, por essa oportunidade e te peço que o Senhor abra os nossos corações e ouvidos para entender a Tua palavra naquilo que o Senhor destinou para essa manhã. Abençoa também o Teu povo que se encontra reunido nessa manhã, também estudando a Tua palavra, qualquer que seja a denominação, Senhor, qualquer que seja o ajuntamento, que o Senhor fortaleça a Tua igreja, que o Senhor nos prepare para o dia bendito e glorioso do encontro que teremos com Jesus, e que assim seja, em verdade, é assim que nós te oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Bom, meus amados, vejo que nós temos um bocado de assunto hoje de manhã para tratar. O João Ferreira de Almeida, aí nessa tradução que nós temos em português, a Sociedade Bíblica do Brasil, aí a grande maioria das Bíblias que nós temos e as demais editoras, elas há essa divisão em temas, em títulos, né, que não está no original. Quando Marcos escreveu, ele não dividiu assim em títulos, mas a gente pode dividir aí em 4 sessões ou etapas esse capítulo 3, que eu coloquei aí no slide para vocês. A primeira parte trata desse episódio do homem da mão ressequida, em que há uma cura no sábado judaico, e esse texto, na verdade, eu pretensiosamente, se eu fosse fazer uma nova divisão de capítulos ou uma nova divisão de títulos, eu teria inserido no capítulo anterior. Até quando eu peguei que o pastor disse: olha, Tiago, você fica para ensinar o capítulo 3, ele me avisou essa semana que eu estaria hoje pela manhã. Eu disse assim: meu Deus, por que é que o professor do capítulo 2 não deu logo esse início aí do capítulo 3? Porque o assunto tem a ver com a ideia do preceito do sábado, né? E Jesus está curando no sábado um homem que tem um problema da mão, a mão mirrada, e ele vai ensinar mais um pouco a respeito do sábado, muito próximo daquilo que encerra o capítulo 2 de Marcos, como vocês devem ter, ou vocês devem lembrar, apesar de que domingo passado foi o aniversário da igreja, e o Jamerson esteve pregando aqui sobre a igreja de Filipenses, né? E uma bênção, uma mensagem, eu mandei depois para ele no zap, disse: meu irmão, 36 minutos da graça do Senhor, através de sua vida, que bênção e tal, e uma bênção realmente. Mas no domingo anterior, nós tivemos então, o assunto era Marcos capítulo 2, e encerrando aí o capítulo, Jesus nessa discussão, mais uma vez com os fariseus, acerca do que podia ser feito e o que não podia ser feito aos sábados. Aqui, especialmente porque Jesus estava com os discípulos colhendo algumas espigas para se alimentar, e os fariseus achavam que isso não podia ser feito no sábado, isso era pecado. E então o capítulo 3 começa dando continuidade a essa, agora obviamente num outro local. Jesus agora está na sinagoga, ele não está no campo apanhando espigas, enfim, mas o ensinamento é também sobre esse preceito do sábado. Depois Jesus se afasta, ele vai para uma praia, para o mar de Tiberíades ali, o mar da Galileia, e ele lá no mar, ele tem uma oportunidade de, como vocês viram, de por causa da multidão que o compelia, ele
faz um planejamento ali do barquinho e tal, e cura muita gente, expulsa demônios, e há algumas particularidades nesse momento de Jesus também aqui no capítulo 3, e ele depois sobe ao monte, e não é qualquer monte aqui, é o monte, como Marcos fala, e é o que parece, Marcos está falando do monte, não é um monte qualquer, é porque os leitores de Marcos, possivelmente lá na igreja de Roma e tal, eles sabiam que monte era esse que Marcos estava falando. O livro de Marcos, eu acho, não sei se vocês lembram da introdução, ele tem algumas particularidades, e Marcos está escrevendo para uma igreja que é formada por gente de vários nacionalidades diferentes, várias origens diferentes ali ali dominados pelo Império Romano, e possivelmente eles traziam muitas costumes e tradições e resquícios da sua religião original, da sua religiosidade, e Marcos sente a necessidade de escrever o Evangelho, a história do Evangelho, muito influenciado pelo apóstolo Paulo e muito influenciado por Pedro também, e ele então era uma comunidade que ele tinha proximidade. É a mesma coisa de eu falar aqui para os irmãos do Catolé. Então vocês conhecem minha vida, sabe, a minha história e tal, e as pessoas conheciam ali o evangelista João Marcos. E por causa disso, algumas coisas ele não tem necessidade de citar. Por exemplo, aquela história do jovem que saiu sem lençol. Lá, lembra quando Jesus é preso, que tem um jovem que acompanha e o pessoal tenta pegar ele porque acha que ele está junto de Jesus, e ele deixa o lençol e sai desnudo, e ele não fala quem é. Ele é o único evangelho que fala sobre esse cidadão, sobre esse episódio. E por isso que os comentaristas entendem que, por se tratar de João Marcos, se está escrevendo para uma igreja que ele conhece, de que todo mundo sabia de quem era que se tratava essa história, e os comentaristas então concluem que esse seja João Marcos, aquele jovem que saiu ali seminu naquela noite em que Jesus foi traído e preso. E aqui também o monte, da mesma forma, o monte ali próximo ali ao mar de Tiberíades, a gente não sabe ao certo qual que é. O reverendo Augusto Nicodemos ousa afirmar qual seria o monte, mas a gente não tem assim a precisão de que monte era, mas a igreja ali sabia que monte era esse que Marcos tratava aqui. Era um local de oração, um local de ensino de Jesus. E depois desse local no monte, em que Jesus escolhe seus 12 discípulos, aí tem um assunto que dava uma aula só, que é assunto da blasfêmia contra o Espírito Santo. E com a graça de Deus a gente vai passar também por isso. A gente vai falar um pouco sobre esse pecado imperdoável. Então, nós não vamos nos ater sobre essa história de amarrar o valente, não sei o quê. Não tem condições da gente falar sobre isso. Possivelmente aqui Jesus está falando do início do seu reino, a sua vinda, simboliza esse momento em que Satanás está manietado, ele está limitado em suas ações para a ação do início do ministério de Jesus, e vai ter sua vitória definitiva na morte e ressurreição na cruz do Calvário. Mas o enfoque principal aqui é sobre a questão da blasfêmia. E a gente vai falar um pouquinho sobre essa ideia. Ele começa falando sobre como é que a família de Jesus estava vendo Jesus, né? A família de Jesus vem para prender Jesus. Então, possivelmente, Jesus está voltando para Nazaré. O pessoal da família escuta: Jesus está lá, não está nem comendo, porque o povo não deixa ele comer. Chega, está todo mundo lá e toca nele, e o pessoal cura e tal. Vamos lá que ele já foi longe demais esse negócio. Vamos chamar ele, ele é o primogênito da casa, e vamos chamar ele à responsabilidade. Estão preocupados com Jesus, achando que talvez Jesus esteja maluco, né? O profeta não tem valor na sua terra, por isso ele não pôde fazer muitos sinais lá em Nazaré. E aí, então, esse pessoal da família de Jesus chega, o último recorte desse capítulo, o pessoal da família chega para falar com Jesus. Jesus está numa casa, algum lugar assim com muita gente, eles ficam do lado de fora, talvez até temendo alguma represália das pessoas, e Jesus manda dizer: olha para o pessoal que está com ele, os discípulos que ele já tem escolhido, os apóstolos, né? E aquele povo que está ali seguindo a ele, diz: quem são? Quem é meu pai? Quem é minha mãe e meus irmãos?
o pai de Jesus aqui não é citado aqui, José, no caso, não é nomeado, possivelmente porque ele já tem morrido. E então, por isso que somente a mãe e os irmãos e irmãs de Jesus participam desse evento. Então, vamos tentar. O ideal seria que eu dividisse vocês aqui, cada um pegasse um trecho desse. Eu sou muito tentado a fazer isso e estudasse para que a gente pudesse extrair o máximo de lições. Mas sempre quando a gente vai apresentar, a gente fica muito preocupado com o nosso e fica acaba assimilando pouco dos outros temas. Então, eu vou tentar aqui fazer uma discussão a respeito das lições, do modo geral, do que aconteceu, tentando pensar as lições mais importantes. Então, nós começamos pela história do homem da mão ressequida. A pergunta-chave aqui é Jesus que faz. Os fariseus, se vocês forem ver Mateus 12, Lucas 6, os fariseus interpelam Jesus. Jesus está possivelmente na sinagoga, ele está ensinando, e aquele homem está ali, por algum motivo, aquele monte de gente que foi curado lá no capítulo 2, que vocês virarem a página, vocês vão ver, esse homem não estava no meio dessa turma, não sei, ele não tinha sido curado ainda, mas ele está na sinagoga, as pessoas sabem que ele está ali, e o texto começa dizendo que de novo entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. Estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. Esses homens não foram para a sinagoga como vocês vieram hoje aqui, para ouvir a palavra do Senhor, para aprender mais do Senhor, da palavra do Senhor. Esses homens não foram para a sinagoga para levar seus filhos para aprender mais, como alguns de vocês fizeram. Não vou levar meus filhos para eles aprenderem o caminho do Senhor. Esses homens estavam ali para observar Jesus, para fim de ter do que o acusarem, né? E aqui a gente já podia tirar uma lição importante para nós a respeito da nossa motivação em vir para a igreja, né? Algumas vezes parece que nós não compreendemos ao certo o motivo de estarmos aqui, o porquê vimos à igreja. Vimos para adorar a Deus, para glorificar a Deus, e muitas vezes a gente vem com um espírito de crítica muito acirrado, vem com o coração fechado para a palavra do Senhor, como esses fariseus fizeram. Aqui também precisa abrir um parênteses para a gente tentar explicar no que tinha se transformado a religião judaica. A religião judaica, na verdade, tinha se transformado numa falsa religião, e por causa da quantidade de regras e normas de que os próprios fariseus acabaram acrescentando dentro dos rituais e da observância do Velho Testamento, do Antigo Testamento, da lei. Então, aqui no sábado, por exemplo, você tinha uma quantidade. Você diz, o que é pecado? É pecado trabalhar no sábado, porque o sábado é do Senhor. Mas se eu andar, eu não vou fazer um esforço, eu não vou ter um trabalho aqui realizado se eu estiver andando. Então, os rabinos decidiram que se você andasse uma certa quantidade de quilômetros, se você andasse 1 quilômetro, você não estaria em pecado. Se você andasse 1 quilômetro e 100 metros, você estaria pecando. Da mesma forma, é a questão da cura. Se você estivesse doente, então eu preciso de um médico, mas se você chamar o médico, você vai fazer o médico trabalhar, e você também vai ter o trabalho de levar o médico. Isso você não pode fazer no sábado, a não ser que você esteja morrendo. Porque se você pode ser curado no domingo ou na segunda-feira, então você está pecando se você curar no sábado. Mas se você estiver morrendo, não, aí você pode chamar o médico, você tem que procurar atendimento, porque isso não é pecado. Então, essas coisas malucas tinham transformado, hoje para a gente é maluco, para eles fazia todo sentido, fazia até parte de uma série de regras
chamada halaká, rabínico, né? Era um conjunto de normas e regras que os rabinos tinham criado para dizer o que era certo e o que era errado, deturpando completamente aquilo que Deus havia instituído no Velho Testamento, como sendo a religião judaica, o de manifestação da glória do Deus vivo para todas as nações. E então esses homens vêm porque aquele homem está ali, já está há algum tempo, ele não está passando por nenhum perigo de vida iminente, mas ele está com um problema de saúde. E eles queriam ver se Jesus iria curar para ter do que acusar. Essa mão ressequida, a ideia é de que não tenha sido nenhum problema de nascença, mas pela palavra no original, era alguma coisa que tinha acontecido com ele, ou um acidente, ou alguma doença crônica que tinha feito com que a mão, acho que Mateus vai dizer que a mão direita dele estava mirrada, estava ressequida, estava sem a devida coordenação, a devida capacidade motora. E então Marcos vai trazer esse evento dizendo que tanto Mateus, Marcos e Lucas, dizendo que os fariseus chegam até Jesus para acusar. Acho que Lucas fala que quem toma iniciativa são os fariseus, perguntando se é lícito curar no sábado, tentando testar Jesus. Aqui Marcos diz que Jesus perguntou àqueles homens: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Veja que Jesus não pergunta só se é lícito fazer o bem, eles fazer o bem ou o mal, porque deixar de fazer o bem ali, deixar de curar ali, seria fazer mal àquele homem. Sabe, Deus seria ter outra oportunidade, e quem é dono de um minuto de sua vida, que sabe se ele não vai morrer depois de sair dali. Então, é lícito fazer o bem, ou fazer o mal, ou na realidade não. Para eles, fazer o bem seria não curar, porque não era uma questão de vida ou morte, mas aquilo podia ser um mal para ele. É lícito fazer o bem ou fazer o mal, salvar a vida ou tirá-la, mas eles ficaram em silêncio. E o texto de Mateus, salvo engano, ele vai dizer que Jesus conta a história Jesus olha para eles e diz assim: qual de vocês, quando uma ovelha ela se perde ou ela cai num buraco num dia de sábado, não vai lá e resgata ela? Porque será que a vida humana não vale mais do que a vida de um animal? Então a pergunta de Jesus aqui é fundamental para o entendimento do mandamento. A questão é que Jesus agora, no novo reino, ele resgata dentro dessa panaceia de regras que virou a religião judaica, o preceito da lei, aquilo que é realmente o valor do sábado. O sabá, o descanso, ele deve ser observado. Nós o observamos agora aos domingos, nós fazemos esse descanso aos domingos. Mas será que nós de fato fazemos? Aqui também não é o caso da gente ignorar ou pensar que é irrelevante observar um dia para descanso. Mas Jesus resgata o motivo do sábado, a razão de existir do mandamento, de fato o preceito que está na lei, que é que o sábado de fato ele é um dia que Deus criou. 7 dias na semana, 6 dias trabalharás, e um dia você não trabalha. Um dia é o dia do Senhor, é um dia de descanso. Por quê? Deus parou de trabalhar no 7º dia? Não, Jesus disse que meu Pai trabalha todo dia até hoje. Deus não tem descanso, é 24/7, é 24 horas, 7 dias por semana. O sábado foi criado para o homem, para que ele possa descansar e lembrar do Senhor, e adorar a Deus nesse dia, e reservar um dia na semana, um momento. Ele precisa de um momento para reorientar o seu coração, os seus propósitos em adoração ao Senhor. É lícito fazer o bem ou o mal no dia do Senhor? Como é que a gente usa o nosso sábado? Como é que a gente tem guardado o sábado? Aqui Jesus fica... Marcos tem esse negócio, né, de ressaltar a humanidade de Jesus, de mostrar como Jesus era
ele era 100% Deus, ele vai dizer várias vezes que Jesus é o Filho de Deus, mas ele era homem também. E Jesus pergunta, e não tem um fariseu desse que responda a Jesus, que fale, realmente, eles estão tão cheios de inveja e com tanta vontade de pegar Jesus, que eles ficam tudo calados. Está lá o homem da mão ressequida, Jesus coloca no meio. Possivelmente a disposição da sinagoga era, Jesus estava ensinando, estava à frente deles numa disposição circular ou de semicírculo, e aí Jesus traz o homem da mão ressequida e coloca no meio, está todo mundo olhando para ele. Jesus pergunta, é lícito fazer o bem? E ninguém, nem por ver o homem naquele estado, com a mão ressecada, ninguém fala nada, todo mundo fica calado. E aí Marcos escreve que olhando ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem. Então, a frieza daqueles homens, a inveja daqueles homens, a maldade no seu coração de querer, de sequer ter a condição de se manifestarem ali, trazem a Jesus esse sentimento de indignação, de dor. Indignação, é ira e ao mesmo tempo é dor, pela dureza daqueles corações. E então Jesus diz, estende a mão, ele estendeu e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele em como lhe tirariam a vida. Aqui, esse final, ele é chave para nós entendermos o argumento de Jesus usado lá na blasfêmia contra o Espírito Santo, porque os fariseus não se davam com os herodianos. Os herodianos eram uma espécie de partido político, eles eram de uma linhagem que os judeus não aceitavam como sendo uma linhagem que poderia reinar, mas os herodianos eram aliados de Roma, porque defendiam o jugo do Império Romano, defendiam o governo do Império Romano sobre os judeus. E por isso os fariseus, na verdade, descendiam daquela revolta dos macabeus. Não sei se vocês já ouviram falar, na Bíblia da Igreja Católica tem um livro que é considerado apócrifo, que é o livro de Macabeus, Macabeus 1 e Macabeus 2, o primeiro Macabeus, o segundo Macabeus. E Macabeus foi o nome de um homem que se levantou há 250 anos antes de Cristo contra esse governo romano, porque havia uma intenção ali de se helenizar a cultura, de mudar a forma como as pessoas tinham as suas práticas religiosas, todos teriam que ensinar o grego às pessoas, e houve uma resistência por parte dos judeus, encabeçada por esse cidadão aí chamado Macabeu. E eles se insurgiram, se revoltaram, resistiram a essas reformas do Império Romano, e depois eles vieram então a originar um grupo de homens zelosos pela lei e pela cultura, pela tradição judaica, que eram exatamente os fariseus. Os fariseus surgem dessa revolta dos macabeus. Então os fariseus simplesmente não olhavam para os herodianos, não suportavam, porque os herodianos representavam exatamente aquele comportamento de quem queria que os romanos continuassem impondo o seu governo sobre os judeus. Mas, veja, a raiva, a inveja, o desejo de matar Jesus era tão grande que eles não podiam fazer sozinhos, porque só quem tinha direito de aplicar a pena capital era Roma, que eles procuram então apoio político com os herodianos. Vão atrás dos herodianos e dizem, olha, é o seguinte, a gente não se fala, eu sei que vocês não prestam, vocês também não gostam da gente, está tudo bem, mas tem um cara aí que é contra nós dois. Um reino dividido não subsiste. Para a gente vencer, a gente tem que unir forças. Vamos se juntar, porque a gente vai pegar ele e a gente vai ter que aplicar a pena de morte nele. E talvez por isso Jesus tenha cutucado os fariseus falando sobre a blasfêmia, quando ele diz assim, um reino dividido, você diz que eu estou expulsando por meio de Beelzebu, mas um reino dividido não subsiste. Vocês mesmo estão procurando se juntar para poder me derrubar? Né? Então, aqui eles conspiram com os herodianos de como tirar a vida. Mas, sem querer me demorar nessa primeira parte da lição, algumas lições importantes que eu gostaria de deixar já nesse primeiro momento primeiro, que os mandamentos devem ser observados dentro do seu propósito, desde o início. No caso do sabá,
do sábado, ou sabá, é o descanso e a adoração. Por isso que nós não concordamos de que o dia de sábado tem que ser o dia que deve ser observado, e se nós não observamos, nós estamos em pecado. Algumas leis, algumas regras dietéticas, de dieta e de cerimônia do Velho Testamento, não são mais usadas, porque foram abolidas em Cristo Jesus. E os mandamentos, eles devem ser observados como Jesus ensinou, dentro do seu preceito, do seu propósito maior, como Jesus ensinou lá no Sermão do Monte. Vocês ouviram o que foi dito pelos antigos: não adulterarás. Eu, porém, vos digo, se você olhar para uma pessoa com uma intenção impura, você já adulterou no seu coração. Vocês ouviram o que foi dito pelos antigos: não matarás. Eu, porém, vos digo, se você diz raca, se você diz idiota, imbecil, com ódio no seu coração, você já matou o seu irmão. Então, para Deus não há essa distinção. Jesus resgata o preceito da lei. E é isso que nós precisamos entender. Nós não podemos deixar que nossa vinda aos cultos, aos domingos pela manhã, aos domingos à noite, nossa participação dos ministérios de louvor, de UPO, MP, de SAF, se transforme em uma tradição, em uma religiosidade fria e morta, como aconteceu com os fariseus, que iniciaram tão zelosos pela lei e se transformou em algo tão vazio de propósito, algo tão legalista. E essa é a lição que nós devemos tirar. Quando nós estamos vindo à igreja, nós temos que vir com esse propósito de adorar. Se você, eu estou falando aqui de sabá, e vocês devem estar olhando, dizendo: mas rapaz, Itiel às vezes não vem no domingo, porque ele está trabalhando. É fato, às vezes minha escala de serviço cai no domingo, e eu tenho que trabalhar, mas preciso, e muitas vezes tenho que me policiar nisso, de separar algum tempo na semana para descanso e adoração ao Senhor. Às vezes é a quarta-feira que estamos aqui orando, às vezes é um outro momento em que nós estamos em família, ali adorando ao Senhor, louvando a Deus, mas nós precisamos separar um tempo de adoração a Deus, para reorientar os nossos propósitos. O homem não foi feito, o homem não foi feito para trabalhar os 7 dias na semana, para pensar só em si e viver a sua vida independente de Deus. Ele foi feito para trabalhar e guardar um dia para adorar a Deus, para cultuar ao Senhor e descansar. O descanso faz parte do propósito de Deus para a vida do homem. Então, nós temos essa tentação de cair no legalismo, não só da questão do sábado, mas de uma porção de outras questões de ordem de usos e costumes da igreja. Aí chega uma pessoa, um rapaz com um brinco na igreja, aí fica todo mundo já falando: esse cidadão aí não tem condição. Aí chega uma pessoa que talvez tenha, não sei, uma tatuagem, né? Aí o irmão às vezes está louvando aqui na frente, com a tatuagem a gente fica lá dizendo: olha, essa pessoa aí não pode estar no louvor e tal. São questões culturais e que a gente acaba colocando como sendo uma tradição maior e mais forte do que o que a palavra de Deus nos ensina. E nós precisamos então ter o cuidado de nos diligenciarmos a não cairmos na tentação do legalismo. Bom, entre outras lições que nós tomamos aqui nesse primeiro evento do capítulo 3 de Marcos. E aí nós passamos para um segundo evento, que é a praia, o barco e o monte. E aqui eu quis dar uma de C.S. Lewis aqui do armário e tal, aquela coisa toda das crônicas de Nárnia, porque são elementos importantes dentro desse segundo evento. Jesus vai para a praia. Por que Jesus foi para uma região distante? Por que Jesus saiu da cidade? Possivelmente porque estava um negócio agoniado. Agoniado é bem um termo nosso, né? Estava um negócio complicado para você manter o ministério de pregação, de cura dentro das cidades. As cidades, se a gente pensar a cidade como a gente tem a nossa cidade hoje, os centros urbanos, a gente ainda tem espaços, né, de praças públicas e tal, locais, o Parque do Povo, você pode colocar muita gente. Mas imagine a cidade de Cafarnaum, naquela época, onde Jesus estava mais ou menos iniciando seu ministério, curou a sogra de Pedro, está ali na companhia de Pedro. Não tem espaço para estar
esse monte de gente lá com Jesus empurrando e chega e pega e quer tocar, porque se tocar é curado, e quer pegar na veste e quer falar com ele, quer ouvir o ensino. Então Jesus se retira para a região da praia, ali do mar de Tiberíades, porque ali ele tem espaço para ensinar, espaço para pregar, espaço para curar. E aqui é um contraste interessante, porque essa primeira sessão do capítulo termina falando da impopularidade de Jesus junto aos fariseus, né? Jesus aqui, todo mundo está querendo matar ele, os fariseus, os herodianos, e ele é uma ameaça. E aí o texto continua dizendo que Jesus se retirou para os lados do mar. Seguiu da Galiléia uma grande multidão, também da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão, dos arredores de Tiro e de Sidom, uma grande multidão, sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Então, em contraponto, a impopularidade que Jesus tinha com as lideranças religiosas e políticas, Jesus tem uma grande popularidade com o povão. E vem a turma de vários lugares, dos arredores ali, de lugares distantes, vem ter com Jesus. E Jesus, de fato, ali, ele tem transmite essa referência de autoridade, de poder, quando fala, quando cura, quando prega. Pelo que é dito aqui, de toda a Palestina, vem gente para que ele possa ministrá-los. E eles começam a pressionar Jesus, né? Ele diz assim: então recomendou, versículo 9, a seus discípulos que sempre tivesse pronto um barquinho, por causa da multidão, a fim de não o comprimirem, pois curava muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Então há uma ideia aqui de que as pessoas estão se jogando em cima de Jesus, estão querendo pegar nas vestes dele, estão pressionando Jesus. E Jesus aqui, mostrando que Deus é um Deus de ordem, é um Deus de planejamento, por isso que a gente não deve fazer o trabalho do Senhor também de todo jeito, de qualquer forma, tem que haver ordem, planejamento. Diz: olha, deixa o barquinho é na água, o pessoal vai ter que chegar na água para chegar junto, já vai ter um obstáculo, serve de púlpito para estar pregando. Então Jesus, deixa um barquinho aí, porque qualquer coisa a gente se desloca e ele me ajuda também aqui no ministério. Sai de Cafarnaum para o lago de Tiberíades, que é um dos lugares preferidos de Jesus para ministrar. E ele tem essa preocupação com a questão da segurança, e de ter ali um púlpito flutuante, não é verdade? E aí o texto ainda traz uma outra ideia, além dessa questão da cura, é que os espíritos imundos, quando viam, diferentemente dos fariseus, ficaram tudo calado lá, vendo Jesus fazendo essa pergunta tão contundente a respeito de fazer o bem ao sábado, aquele homem que precisava da manifestação do poder de Deus na vida dele, de uma ajuda. Ali os demônios, os espíritos imundos, quando veem Jesus, se prostravam e diante dele exclamavam: tu és o Filho de Deus. E ali essa adoração, na verdade, não é apenas adoração. Alguns comentaristas dizem que ali há uma manifestação de oposição ao próprio ministério de Jesus. Jesus, a esse momento, ele encaminha seu ministério de uma forma mais sigilosa, mais velada, apesar de toda essa multidão, mas ele advertia severamente para que não os expusesse à publicidade. Mateus vai explicar que isso ocorre para que se cumprisse o que estava escrito no profeta Isaías. Lá Mateus capítulo 12, verso 17, ele diz assim, a partir do 16: advertindo-lhes, porém, que eu não expusesse à publicidade, para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías: eis aqui meu servo que escolhi, o meu amado, em quem minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, ele anunciará aos gentios. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo, e no seu nome esperarão
os gentios. Há um propósito de Deus em que o ministério de Jesus não seja de forma tão pública, não divulgado, não é? Por isso que ele repreende severamente. Nesse momento aqui, isso poderia trazer mais oposição daqueles homens, dos políticos e dos fariseus da época, podia de alguma forma trazer contra Jesus uma investida contra a sua vida, que fosse atrapalhar a condução do seu ministério e sobretudo para que se cumprisse o que havia sido dito a respeito dele. Os espíritos imundos aqui são opositores, tentem de algum modo obter algum controle sobre a vontade de Jesus ou até mesmo antecipar o momento de sua morte, e por isso são repreendidos severamente. E aí aparece o monte, né? A partir do versículo 13 em diante. Aí Jesus sobe ao monte e chama os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele, designou para estarem ali e tal. Então, o monte era um lugar mais afastado das multidões. As multidões, ao que dá a entender, estavam ali pela praia, e Jesus se afastou um pouco com os discípulos para o monte. O monte era um lugar de oração, é um lugar de ensino de Jesus para perto ali dos seus discípulos, e foi um lugar escolhido para que ele pudesse eleger ali, escolher os 12. E o serviço dos discípulos está bem claro aqui, no versículo 14. Então, designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. E versículo 15, e a exercer a autoridade de expelir demônios. 3 funções de discípulos: estar com ele, estar perto de Jesus, aprender com ele, imitar Jesus. Segundo, pregar, ser enviado para pregar. Lucas vai ser o primeiro a usar a palavra apostelos, que aqui Jesus chama, na verdade, 12 apostelos, 12 enviados. E o apóstolo é aquele que é enviado para representar alguém, uma espécie de embaixador. E aqui Jesus, ele está no momento do ministério, em que o ministério está crescendo muito, muitas pessoas precisam ser atendidas, e estrategicamente é o momento oportuno de começar a igreja do Senhor, pelos 12. É o momento de iniciar essa nova etapa no novo reino, que é estabelecendo 12, que lá em Apocalipse a gente estudou, vão julgar as 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos. E são 12 porque são 12 tribos, e são 12 porque a palavra de Deus fechou nesse número. Tanto que depois de Judas, depois da traição de Judas, os discípulos se reúnem lá em Jerusalém, escolhem Matias para o lugar de Judas, e continuam os 12. E à medida que eles vão morrendo, não vão sendo substituídos. Como ainda hoje a Igreja Católica coloca a figura do Papa como sendo um substituto do ministério apostólico de Pedro, mas os apóstolos vão morrendo. Tiago primeiro ser decapitado, depois em seguida os outros apóstolos, até João, que foi o último mártir, dentre os 12 apóstolos, eles não são substituídos, porque o número 12 era a quantidade que Jesus estabeleceu e que a palavra do Senhor estabeleceu como sendo o número finito de apóstolos. Por isso nós não acreditamos que hoje haja ministério apostólico, como houve aqui no início da igreja. Nós somos enviados a pregar, levamos o nome de Jesus aonde vamos, mas não da forma como esses homens receberam autoridade e uma investidura especial da parte do Senhor para ser apóstolos, aqui os 12 apóstolos. Então, a sua função era essa, e essa missão nós temos sim, de andar com Jesus, imitar a Jesus. Segundo, ser enviado a pregar a palavra do Senhor, pregar o evangelho da salvação, e autoridade de expelir demônios. Essa autoridade Jesus vai confirmar quando está sendo assunto aos céus. Ele diz: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, agora eu vos envio. E então sopra sobre eles o Espírito Santo. Enfim, ele ainda confere a autoridade que já havia demonstrado de expulsar demônios, como um lembrete que o ministério é sobretudo espiritual. Aí vocês vão pregar, vocês vão me representar, mas lembrem que o trabalho ele é espiritual, o ministério ele é espiritual. Porque às vezes a gente se ocupa tanto com as coisas
corriqueiras do ministério, né? É preparação da aula, da pregação, é ornamentação da igreja, é limpeza. São tantas questões administrativas na nossa vida que nós temos que resolver, e a gente esquece que o nosso ministério, como discípulos de Jesus, é um ministério que envolve autoridade espiritual. Algumas aplicações rápidas aqui para a gente tentar, pelo menos, vencer a questão da blasfêmia. Primeiro, o Senhor sempre atrai a si aqueles que Ele quer alcançar. O Senhor sempre atrai a si aqueles que quer alcançar. Embora Jesus ofereça cura a todos que forem até Ele, o objetivo principal do seu ministério é, na verdade, a salvação da vida daqueles que nele creem e libertação do pecado. Porque estudando os comentários, os livros que eu peguei e tal, eu vi que aí o pessoal aproveita isso aqui, esse texto, para dizer que a missão da igreja é a missão integral, né? É a missão do indivíduo como um todo. A gente tem que ir e pensar no indivíduo como um ser social, então tem que cuidar da questão social do indivíduo, tem que pensar na questão física, por isso que a gente tem que tentar que ele tenha uma saúde física, que ele a questão emocional, que a gente tem que cuidar da questão das emoções, e a questão espiritual também, que a missão da igreja não é apenas a salvação da vida, se preocupar com a salvação da vida. Eu escuto esses argumentos nos comentaristas e leio, e com reservas, porque de fato a nossa missão principal é de salvar vidas. Não é que nós não vamos fazer o trabalho da CAEP, de levar a alfabetização lá em Pedra d'Água, de trabalhar com as populações, as crianças, as pessoas em situação de vulnerabilidade. Não é que a gente não vá acolher, tentar tratar as pessoas que têm problemas emocionais e que chegam à igreja muitas vezes com desequilíbrios emocionais e precisam muitas vezes nem reconhece que tem, precisam ser tratados para reconhecer e procurar ajuda profissional. Não é que a gente não tenha o cuidado social, o cuidado emocional, o cuidado com a saúde física, mas a missão da igreja principal é de salvar, é de pregar o evangelho, é de adorar a Deus. E a gente não pode perder isso de foco. Se por um lado o lago e o púlpito são lugares para exercer ministério, o monte é necessário para decisões importantes. Meus irmãos, como a gente negligencia o monte, a gente muitas vezes se envolve com o trabalho, com as atividades e tal, de preparação de aula, de pregação, de ministração, e a gente negligencia o monte, o lugar para a gente estar buscando a Deus, a presença de Deus. Eu não me lembro se é Mateus ou é Lucas, ele vai dizer que antes desse momento em que Jesus escolheu os 12, Jesus subiu ao monte para orar, e depois sim que ele escolheu os 12. Então nós precisamos entender que a oração, a busca da presença de Deus é também condição nossa enquanto discípulos de Jesus. Então nós não podemos negligenciar o monte, nós precisamos buscar a presença de Deus em oração pessoal, íntima com o Senhor. Como discípulos, o que nos caracteriza é estar com Ele, imitá-lo, pregar o Evangelho e exercer a autoridade espiritual. Não somos chamados para ter destaque, ter curtidas, sermos populares ou sermos conhecidos, né? Isso é um grande desafio para os pregadores. Eu já vi debate entre pastor Augustus com o pastor Heber Campos, não lembro se o pastor Hernandes estava junto, e eles falando dessa tentação hoje. Você tem a rede social, você tem o seu Instagram, o seu canal no YouTube, aí se não tiver 1000 visualizações, 5.000, você fica preocupado. Ai meu Deus, será que eu estou alcançando? Será que eu estou realizando um ministério? Nós não fomos chamados para ser populares. Jesus, de fato, alcançou grande popularidade aqui, mas esses 12 que ele chama conforme ele quis, são as 12 criaturas mais inusitadas para se chamar para começar uma igreja. Se eu fosse começar uma igreja aqui no Catolé de novo, eu não chamaria essas 12 criaturas que Jesus chamou. Porque aqui não há preocupação em ser popular, em ser a pessoa ideal, mas sim em cumprir o propósito de Deus através de homens falhos, de homens que tinham os seus problemas de caráter, que tinham as suas ideologias políticas, e vocês vão ver, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso.
nós temos que aprender então a mortificar o nosso eu, para que o evangelho da graça sobressaia. Não temos méritos no chamado, nem devemos julgar aqueles que vêm até Jesus. Perceba, Simão, ele já começa mudando o nome de Simão, bota-se dizer assim: eis os 12 que designou. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro. E Pedro, e nem assim, até a morte de Jesus, ele não vai ser essa pedra que a gente imagina que ele devia ser por causa do apelido que é colocado. Petros, né, no grego, é pedra. Então, é um cara firme, é um cara seguro, é um homem centrado, é um homem equilibrado. E Pedro é bem de longe, ele é essa pessoa que vai liderar esses 12 nesse novo reino, essa nova comunidade, a igreja do Senhor que está iniciando aqui. Ele coloca uma figura como Pedro para ser o líder, e aí ele coloca outros 2, Tiago e João, 2 criaturas tão, acho que é fleumático que diz na psicologia, tão impulsivos, que ele tinha um apelido bem peculiar, que era filhos do trovão. Certa vez Jesus foi rejeitado em determinada cidade, e Tiago e João chegam para Jesus e dizem assim: vamos fazer o seguinte, quer que a gente ore e peça para cair fogo do céu sobre a cidade? E Jesus diz: vocês não sabem que espírito vocês estão servindo, não, porque João e Tiago eram assim, tinha essa impulsividade também, mas Jesus os queria ali para tratar com eles e para começar a igreja através deles. Deu o nome de Boanerges, quer dizer filho de trovão. André, Filipe passa 3 anos de ministério com Jesus, e no final ele chega para Jesus e diz assim: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos bastará. Mas Jesus, Filipe, eu estou passando esse tempo todo com você não entendeu ainda, quem me vê ao Pai. Outros aqui incógnitos, que a gente não sabe praticamente nada da vida deles. Bartolomeu, Mateus, olha, um cidadão que era cobrador de impostos, né? Ainda hoje, não sei se tem alguém aqui que tem parente ou é casado, não sei, com alguém que trabalha no fisco, né? Mas ainda hoje o pessoal que trabalha no fisco, Estado, mesmo estando num Estado democrático, constitucional de direito, em que a lei ela prevalece sobre toda a vida da sociedade, mesmo assim você olha para o fiscal e diz assim: isso não deve prestar, isso não é uma pessoa, isso é uma figura, isso vive de arrumadinho, vive pegando dele por fora, não é verdade? Agora imagine aqui, em que o fisco aqui, o agente do coletor de impostos, ele representava Roma, ele representava o domínio de Roma sobre os judeus, ele tirava do povo para o bolso dele e para Roma. Então era a figura que ninguém queria na igreja, ninguém, nem que fosse bom dizimista. Mas Jesus quis dentro do ministério. E ele pegou esse cidadão, que representava Roma, e no mesmo grupo, além de Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, ele vai colocar, Tiago, filho de Alfeu, ele vai colocar também Simão, o Zelote. Os Zelotes era o PSOL, não, era o PSTU dos judeus. Era o Partido Social Trabalhista, da militância mais revoltada que tinha, que defendia a luta armada, que tinha que todo mundo se juntar contra Roma. Aí Jesus bota no mesmo grupo, ele bota a extrema-direita, ele bota a extrema-direita e bota a esquerda marxista, no mesmo grupo de pessoas, para começar a igreja do novo reino. Veja que situação mais estranha. Me parece que essas pessoas não se encaixam, pelo menos nos nossos padrões, mas é porque não depende dos nossos rótulos, nem dos nossos méritos, e por isso nós não devemos julgar as pessoas que se achegam até Jesus. E ele chama esses homens e opera a transformação em seus corações pelo evangelho da graça. Nós não precisamos depender de nossas aptidões na obra do Senhor. Ele nos concede poder e autoridade para desenvolver ministério. Nós podemos nos alegrar da nossa fraqueza. Quando os pastores
os presbíteros, o presidente da junta diaconal, o presidente da SAF, chamar você para trabalhar, dizer, olha, a gente vai fazer uma programação, preciso que você ajude. Aí você vai, sempre tem aquela frase assim, olha, eu acho que eu não estou pronto, né? Não tem essa frase, já está escrita, como diria o pastor Jamerson, com letras douradas no nosso coração, na nossa mente. Não é porque eu não estou preparado ainda. Eu estou muito ocupado, estou com muitas atividades, eu tenho 3 filhos, eu tenho tanta coisa para fazer, eu não estou preparado para ajudar. Eu quero dizer a você que você é a pessoa ideal para Jesus usar, porque você reconhece que não está pronto, você reconhece que não tem mérito, então você é a pessoa ideal para que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar na sua vida, e você pode dizer, eu me orgulho nas minhas fraquezas, porque se houver de se criar alguma coisa, de se haver transformação, de haver ministração de perdão, de haver bênção para a vida de alguém da igreja, vai ser por causa da obra do Espírito Santo de Deus na minha vida, porque de fato eu não estou pronto. Então, esse conjunto seleto de pessoas inglórias aqui, ele nos ensina bastante acerca disso, mas nos ensina também que a nova família, a família que é o corpo orgânico de Cristo, é composta por pessoas imperfeitas, que frequentemente discordam a respeito da sociedade, discordam a respeito de futebol, discordam a respeito de política. Mas eu acho que é a divisão de renda que deve ser o caminho para a sociedade brasileira. Não, eu acho que é o liberalismo. A gente tem que intervir o mínimo possível para que a sociedade possa andar. Não tem problema você discordar sobre política, se você vai votar no ano que vem na eleição na direita, na esquerda ou no centrão. Nós podemos ser igreja mesmo assim. Nós podemos ser igreja, esse grupo que Jesus elege aqui, para ser a nova família, a referência, aqueles que vão julgar o Israel. Eles são um exemplo para nós, de que nós podemos e devemos aprender a viver em harmonia, como parte de nossa submissão ao chamado de Cristo, de discipulado, ao senhorio de Cristo na nossa vida. E nós vamos conversar muito sobre isso ano que vem. Nós vamos estar na escola dominical falando sobre sociedade, sobre Estado, sobre política e sobre igreja. Porque entendemos que nós não temos uma superintendência de escola dominical, na verdade, mas os pastores, os presbíteros, nós responsáveis pelo ensino aqui na igreja, nós entendemos que nós vivemos dias muito difíceis, de muita polarização, em que a igreja do Senhor tem, muitas vezes, se escandalizado e tem sido motivo de escândalo por causa das suas posições ideológicas, políticas, enquanto que essas posições podem existir dentro da realidade da igreja, sem macular o nosso chamado, o amor que devemos ter uns pelos outros e a nossa unidade orgânica que é dada por meio de Cristo Jesus e pelo seu sangue precioso derramado na cruz do Calvário. Se os irmãos creem nisso, digam amém. Foi um amém fraco, mas eu creio que até o ano que vem a gente fortalece esse amém. Entrando no último ponto, e aí as dúvidas que vocês tiverem sobre blasfêmia, vocês tiram com o pastor, porque eu só vou ter uns 10 minutos para tratar sobre isso. O texto continua e traz a história da blasfêmia aqui. Ele foi para casa, possivelmente aqui Jesus vai para a região de Nazaré, porque ele estava na região de Cafarnaum, Lago de Tiberíades, no mar da Galileia, e agora ele vai para casa aqui, entendo que seja a região da família dele. Ele estabeleceu o seu ministério inicialmente lá, onde Pedro tinha seus negócios, sua família, e agora ele vai para a região onde era a casa dele, por isso Marcos escreve aqui, ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. Então, há aqui uma sensibilidade de Jesus tremenda a respeito da necessidade do outro, não que isso deva nortear as nossas ações. Eu vou fazer porque o outro está precisando, não, mas que nós temos que estar sensíveis à necessidade do outro. Jesus estava sensível à necessidade do outro, de modo que às vezes nem comia para cumprir a vontade do Pai na vida dele ali, no seu ministério. E aí os parentes de Jesus ouviram isso, diz o versículo 21, e foram lá porque diziam estar fora de si. Eles não foram lá para ouvir Jesus, eles não foram lá para conversar com Jesus. Maria
e os irmãos de Jesus e as irmãs de Jesus não foram lá para conversar, foram lá para prender Jesus. É isso que o texto diz. Não, vamos rebocar ele de lá, porque o negócio está saindo do controle. Deviam já ter ouvido e possivelmente sido pressionados pelos fariseus e pelos políticos da época. E agora vão para lá para pressionar Jesus também. E aí os escribas, a visão da família de Jesus então, é que Jesus está fora de si, Jesus está meio louco. E aqui há talvez uma relação mais próxima com a questão da blasfêmia, porque muitas vezes na época, a gente vai ver isso em vários relatos nos evangelhos, quando a pessoa tinha problemas mentais, acreditava-se que ele talvez estivesse possuído por algum, ou sob a opressão de algum espírito imundo, de algum demônio. E não sei se isso se passou pela mente, pela cabeça de algum dos parentes de Jesus, mas podia ter se passado por pensamento de alguém nesse sentido. E aí, Marcos continua a narrativa dizendo que os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam assim: ele está possesso de Beelzebu. Beelzebu é a junção de duas palavras aqui, Baal e Zebu, que é Baal, era um deus lá cananeu, Zebu, mosca, seria o deus das moscas, seria uma autoridade máxima dos deuses. E aí é pelo maioral dos demônios que espera os demônios. O pensamento dos fariseus, dos escribas, na verdade, é muito simples. Há uma hierarquia dos demônios, você tem o recruta, você tem o sargento, você tem o capitão, você tem o comandante e você tem o general. Jesus, ele está fazendo isso pela força do general dos demônios. Ele está com Beelzebu está nele e ele está... apesar de ver Deus agindo através dele, curando, seus ensinos, a sua autoridade, a inveja no coração era tamanha que dizia assim: não, ele está fazendo, não tenho como contestar que ele faz, mas ele faz então por meio do maioral dos demônios. Os escribas então, tomados de inveja e por causa da popularidade de Jesus, resolvem dar mais um passo na direção de impedir que o povo o seguisse. E aí começam a censurar Jesus, dizendo que ele era blasfemo, né? E aí Jesus, ele traz dois argumentos, dizendo que eles estão redondamente enganados. Primeiro, porque um reino dividido não subsiste, esse é um fundamento lógico, e aí tem a ver com aquela história que nós vimos lá do começo do capítulo. E também ele diz que se Satanás se levantou contra si mesmo, está dividido e não pode subsistir, mas perece. Enfim, há aqui a necessidade da gente pensar que Jesus está, de alguma forma, ironizando essa acusação que é feita contra ele, porque se de fato Jesus está fazendo através do Espírito de Deus os seus atos, como ele de fato estava fazendo com a autoridade do Senhor, quem estava blasfemando era quem estava acusando, porque estava falando que Jesus estava fazendo através de Beelzebu. E no Velho Testamento, no Antigo Testamento, estava claro que aquele que blasfemasse contra o Senhor, esse deveria morrer. E há também aqui que a gente precisa entender o que não é blasfêmia e o que é blasfêmia, porque eu vejo também nos comentários bíblicos que às vezes as pessoas querem minimizar um pouco o significado, né? Vocês já pensaram no que é blasfêmia do Espírito Santo? Pensaram assim: o que é blasfêmia? Será que eu já blasfemei alguma vez? Porque se blasfemou, nós estamos fritos, porque a blasfêmia é um pecado imperdoável, diz o texto da palavra. Então, se você blasfemou contra o Espírito Santo, você não tem perdão, não tem nem o que você está fazendo aqui na igreja. Já está com o ingresso pago, comprado para o inferno, porque não tem perdão. Então, a gente, às vezes, não sei se já se perguntaram, o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Então, para responder isso, e tomando a ajuda do pastor Hernandes Dias Lopes, eu quero dizer o que não é blasfêmia. Primeiro, blasfêmia não é incredulidade final. Pastor Billy Graham, ele fala que a blasfêmia poderia ser o caso de a pessoa estar no leito do hospital
lá nos seus últimos suspiros, ele tem a oportunidade de se converter, porque alguém está pregando o evangelho para ele, e ele rejeita o evangelho. Ele simplesmente rejeita o evangelho, não crê. Então, por causa dessa rejeição final, como não teria perdão, seria blasfêmia. Mas eu custo a acreditar que seja esse o sentido que Jesus está ensinando aqui. Seria rechaçar por um tempo a graça de Deus? Também não, porque nós temos muitos exemplos na Bíblia de pessoas que negaram a Jesus e que depois se voltaram para o Evangelho. E Pedro negou Jesus 3 vezes e depois foi restaurado no seu ministério. Paulo vivia encarcerando os cristãos e depois teve seu ministério restaurado. Então, não seria negar ou rechaçar a graça de Deus. Também negar a divindade do Espírito Santo, porque assim os ateus nunca poderiam se converter, porque durante um tempo eles negam a divindade do Espírito Santo e depois acontece do ateu se converter. Então também não é necessariamente isso. E aí as pessoas começam, não, é pecado contra o Espírito Santo, quando a gente entristece o Espírito Santo, apagar o Espírito, resistir ao Espírito Santo. E eu acredito que não é nada disso, porque o ensino de Jesus aqui parece apontar para um outro sentido. É algo consciente em que o indivíduo ele simplesmente não somente nega a obra de Jesus, nega a obra do Espírito Santo, mas atribui a obra do Espírito Santo como sendo do diabo, como sendo de Satanás. Me parece, e aqui tomando a ajuda aqui de João Calvino entende que o pecado imperdoável é uma espécie de apostasia total. Lembra que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele fala que os homens eles tinham acesso à presença de Deus e aos atributos de Deus que são visíveis pela criação, mas eles negaram a Deus e se voltaram para os seus próprios pensamentos e os propósitos do seu coração, de modo que mudaram até a própria forma de se relacionar, homens com os homens e mulheres com mulheres, de modo que a ira de Deus veio sobre eles, no sentido de que estar entregue aos seus próprios pensamentos e à vaidade do seu coração é uma forma de apostasia. E entendo que há um nível tão profundo de apostasia que parece ser um ponto sem retorno. Há uma rejeição tão grande da obra de Cristo, da pessoa, da obra de Jesus na cruz do Calvário, da existência de Deus. Há um afastamento de uma apostasia tão profunda que você chega, inclusive, a atribuir a obra do Espírito Santo ao diabo. E foi mais ou menos isso que aconteceu a esses homens aqui. E por isso, é como se tivesse passado do ponto de retorno. É como se eles quando chega num momento de apostasia tão grande, uma apostasia total, como diz aqui João Calvino, que você não consegue, não há mais arrependimento, não há mais caminho de volta. O processo de endurecimento chega a um ponto que é impossível que essa pessoa seja renovada para arrependimento. É isso que diz o autor de Hebreus, capítulo 6, verso 4 a 6. O apóstolo João vai falar que a pessoa pode cometer pecado para a morte, possivelmente uma referência a esse tipo de apostasia. Só lhe resta a expectativa de juízo horrível. Okay? Então, os escribas, mesmo sob a evidência incontroversa, não é uma coisa que faça pela ignorância. Ai, Tiel, será que eu pequei? Se você sente tristeza pelo seu pecado, se você sente desejo de arrependimento, você prova que você não pecou para a morte. Você prova que não blasfemou contra o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo é que está incomodando o seu coração para você se reconciliar com Deus. E o pecado contra o Espírito Santo, o pecado imperdoável, é aquele em que você não sente isso. Você está tão mergulhado na apostasia que você não sente desejo, necessidade de arrependimento, nem tristeza nenhuma pelo pecado. William Hendrickson disse que eles substituíram a penitência pela insensibilidade, a confissão pela
intriga, devido à sua insensibilidade criminosa e completamente indesculpável, eles estão condenando a si mesmo. Fecham a porta da graça com as suas próprias mãos. Aplicações finais e gerais para nós encerrarmos. Falamos no início, meus irmãos, cuidado com o legalismo. Nós temos que olhar para os mandamentos do Senhor, com amá-los e segui-los, mas como o Senhor Jesus nos ensinou, restaurando o propósito do mandamento, e não simplesmente a caducidade da letra. Nossa identidade de discípulos envolve seguir a Jesus, envolve estar com Ele, imitá-lo, ser enviado a pregar, estar nessa família plural. Meus irmãos, resistam à tentação, nos debates políticos, nas redes sociais, de estarem se distanciando do Senhor e se distanciando do seu irmão na igreja. Resista às palavras duras que não têm propósito de edificação, mas só de causar discórdia, dissensão, mágoa. Resistam isso, meus irmãos, porque nós estamos nessa família que é plural, é a nova família orgânica do corpo de Cristo Jesus, e maior é o que nos une do que as nossas posições ideológicas, políticas, a de formação do Estado, enfim. Evite o julgamento, fuja da inveja. Foi esse o pecado dos escribas. Não conseguiu controlar a inveja. Às vezes a gente está vendo o trabalho do vizinho, o irmão que está pregando o evangelho no seu condomínio, na sua rua, ou no centro da cidade, e você ridiculariza o trabalho dele, ou às vezes você tem raiva porque não é a sua igreja que está fazendo. Evite o julgamento, fuja da inveja. E precisamos amar a Cristo acima da família. O texto termina dizendo que a família de Jesus foi lá prendê-lo, mas Jesus ensinou aos seus discípulos que ele veio ao mundo para cumprir o propósito que o Pai havia designado. Amar a Cristo acima da nossa própria família é um outro grande desafio nosso. Amar os nossos filhos a ponto de consagrá-los ao Senhor, dedicá-los a Deus. Amar a nossa esposa até onde o nosso amor não seja, até onde o nosso amor é compatível com o amor do Senhor, e amar a Cristo acima de todos eles é sempre um desafio imenso para nós enquanto família, enquanto pais, enquanto filhos, enquanto esposo e esposa. E é isso que o Senhor nos ensina. E embora tenha sido muitos eventos dentro desse capítulo 3, acho que nós podemos aprender muito com a palavra do Senhor nessa manhã. Vamos orar, meus irmãos, para nós encerrarmos a aula, e em seguida vou estar passando a palavra para o pastor Flávio. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, te agradecemos pelo aquilo que ela nos ensina, te louvamos, Senhor, pela oportunidade de fazermos parte desse corpo vivo de Cristo, igreja do Senhor. Ó Deus, livra-nos, ó Pai, de cairmos na tentação do legalismo com os nossos julgamentos, pré-julgamentos dentro da igreja e fora dela. Livra-nos, ó Deus, da inveja. Ó Deus, nos motiva a observarmos a lei, o sábado, como devemos, Senhor, para cultuar a Deus, para adorar o Teu nome, para atos de piedade, de misericórdia, para pregar o Evangelho, como assim fomos chamados, como discípulos Teus. E nos envia, Senhor, a pregar essa palavra, a imitar ao Senhor Jesus, a exercer autoridade, Senhor, contra espíritos demoníacos nesse mundo tenebroso que nós vivemos. Nos livra do mal, Senhor, de cair na tentação de odiar o nosso próximo, o nosso irmão na igreja, por causa dos nossos sentimentos e ideologias. E que Teu nome seja glorificado, Senhor, no amor que demonstramos uns pelos outros, mas sobretudo no amor que temos para contigo e para com Tua palavra. Aviva a Tua obra, Senhor, no meio do Teu povo. É assim que nós te oramos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém.